Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje a gente vai falar sobre velocidade média, então fica aí no vídeo. Para a gente falar sobre velocidade média, a gente precisa relembrar o que a gente falou nas aulas passadas, que é sobre posição. Então, o que seria posição? Posição é a localização de um corpo ou de um móvel numa trajetória, e ela é medida como? Ela é medida com relação ao ponto de origem desse corpo. Então, a gente pode representar essa posição pela letra X ou pela letra S. Então, vamos partir de um exemplo. A gente tem aqui o motociclista. Esse motociclista ele está localizado em duas posições. A gente tem aqui na primeira posição, a gente diz que ele é na posição 10 km, e na posição 2 a gente diz que é a posição 50 km. Então, o S no primeiro é igual a 10 km e o S no segundo é igual a 50 km. Definido o que é posição, agora a gente precisa definir o que é deslocamento. Deslocamento é a variação da posição do móvel em um referido intervalo de tempo e a gente pode representar por ΔX ou ΔS. Sempre que tiver delta é porque é uma variação. Então, usando mais uma vez o exemplo do passado, a gente vai encontrar que a variação desse motociclista aqui, ele é dado por esta fórmula aqui, ó. A variação do espaço dele, a variação da posição, é igual à posição final dele. Qual é a posição final? É o S2, que é 50. Qual é a posição inicial? É o S1, que é 10. Então, a variação da posição desse motociclista é o deslocamento dele. Achamos o deslocamento, então a gente precisa também definir o que é intervalo de tempo. Intervalo de tempo é o período em que o nosso fenômeno está sendo observado. Então ele precisa de um início e de um fim. Então a gente calcula o intervalo de tempo a partir da variação do tempo, que é o tempo final menos o tempo inicial. Então esse T2 aqui é o tempo final e o T1 é o tempo inicial. Achado o deslocamento e o intervalo de tempo, então a gente tem definido que a velocidade escalar média ela vai ser o deslocamento dividido pelo o intervalo de tempo. Ou a gente pode trabalhar também com as variações, né, do deslocamento e do tempo. Então a gente tem um motociclista que ele está percorrendo da posição 10 até a posição 50. Então a gente tem aqui a variação da posição, que é igual a 50, que é a posição final, menos a posição inicial, que é 10. Então, o ΔS é o deslocamento, ele vai ser igual a 40 metros. E qual é o tempo? Vamos supor que no tempo zero, ele tem o tempo igual a 0 segundos. E no tempo final, a gente tem aqui 4 segundos. Então, a velocidade média desse corpo é igual ao ΔS sobre o ΔT, que é igual a 40 dividido pela variação do tempo, que é quanto? É 4 menos zeros, então é 4. Então, fazendo essa divisão, a gente tem aqui que a velocidade é metros por segundo. Então, a velocidade escalar média, ela no Sistema Internacional de Unidades, ela é dada por metro por segundo. Só que no nosso cotidiano, nós que somos do Brasil, a gente geralmente usa muito quilômetro por hora, né? Então, como é que a gente faz essa transformação? Se eu quiser transformar metro por segundo para quilômetro por hora, eu vou multiplicar por 3,6. E se eu quiser fazer o contrário, quilômetro por hora para metro por segundo, eu vou dividir por 3,6. Então vamos resolver um exemplo aqui com contexto, né? Então, um caminhão se desloca com velocidade escalar constante de 144 km por hora e suponha que o motorista cochile durante 1 segundo. Então ele está com a velocidade de 144 km por hora e ele dá um cochilo de 1 segundo. Qual é a distância em metros que esse caminhão ele vai percorrer nesse intervalo de tempo? Então vamos lá. Então, como a gente está falando de velocidade, né, de velocidade média, a fórmula para velocidade média é igual a Vm é igual à variação da posição, que é o deslocamento, dividido pela variação do tempo, ou intervalo do tempo. Então, o que é que a gente tem aqui de informação? A gente tem a velocidade, ele já deu a velocidade, só que a velocidade que ele deu, ela está em quilômetro por hora. Como é que a gente faz para transformar quilômetro por hora em metro por segundo? A gente divide por 3,6. Fazendo essa divisão aqui, ó, de 3,6, a gente vai ter que a velocidade média desse caminhão ela está de 40 metros por segundo. Porque a gente precisa encontrar a distância em metros, né? Então tem que transformar para metro por segundo.
Então, como é que vai ficar aqui? A velocidade é 40, a variação da posição a gente não tem, quanto foi que ele se deslocou, mas a gente tem a variação do tempo, que é quanto? É 1 segundo. Então, quanto é aqui a variação que ele percorreu? ΔS é igual a 40 vezes 1, ou simplesmente ΔS é igual a 40 metros. Então, nesse pequeno cochilo que ele deu, uma velocidade de 144 km por hora, esse caminhão percorreu 40 metros. Então, os cuidados que a gente tem que ter ao dirigir, não é isso? Vamos a esse segundo exemplo. Um carro em movimento em uma estrada passa pelo marco quilométrico 218 às 10h15 e pelo marco 236 às 10h30. Determine a velocidade escalar média em km por hora no decorrer desse trecho. Então, quais são as informações que a gente tem? A gente tem que a variação da posição é 236 menos 218, que é igual a 18. Como aqui é quilômetro, né? Então, quilômetros, né? 18 quilômetros, essa é a diferença. E o tempo? O tempo, a gente tem 10 horas e meia menos 10 horas e 15 minutos. Isso aqui vai dar diferença de 15 minutos. Só que ele quer em quilômetros por hora, né? Então tem que transformar esse minuto aqui para hora. Então 15 minutos é igual a quanto? Você divide esse 15 por 60, então vai dar 0,25. 25 o quê? 25 horas. Então pronto, a gente já pode calcular a velocidade aqui nesse trecho. Velocidade média é igual a 18 dividido por 0,25. Essa divisão aqui vai dar em torno de 72 quilômetros por hora. Pode fazer aí que dá certo. Eu fiz na pesquinha aqui, beleza? Por hoje é só. Espero vocês nos próximos vídeos.